E fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje bora para mais um vídeo, hoje um vídeo um pouco triste, tá? Mas por que triste? Por conta de duas coisas. Eu vou querer esquentar o meu processador e a minha placa de vídeo para ver como é que eles vão se comportar em questão de temperaturas. A questão de desempenho, se vai melhorar, vai ficar a mesma coisa em relação a temperaturas mais baixas, tá? Só que para isso, tá? Eu já usei vários programas, tentei usar vários programas que fizessem parar completamente, ó, o fan do CPU e o fan da placa de vídeo. Porém eu não consegui achar nenhum programa que tirasse aqueles 35% que é obrigatório ali, entre aspas, obrigatório, tá? Que faz com que rode essas fãs. Eu não consegui achar nada, nem em fóruns, nem no YouTube, de como fazer parar por algum hardware, algum programa ou alguma coisa, tá? Então eu vou ter que parar aqui de um jeito meio robusto, que nem aqui desligando ali o fã pelo disjuntor ali, pelo cabo, e aqui pela placa de vídeo eu achei pelo menos mais fácil pra mim, na minha cabeça, parar os fãs da placa de vídeo, colocando alguma coisa aqui embaixo e trancando eles. Como eu disse, mesmo o software da AMD, não consegui achar nada que fizesse com que eu parasse esses fãs aqui. Por mais que eu usasse algum programa, esses fãs, eles não param. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas por que tu vai parar os fãs, sendo que é só colocar na velocidade mínima ali que vai esquentar? Por causa disso daqui, olha. Eu tô aqui com o fan control, ó, esse daqui é o fan da CPU, tá em 0% aqui, ó, mas como eu disse, ele tem um sistema que não deixa zerar esse fan, ele fica em 35%. A mesma coisa acontece na placa de vídeo, olha. Deixa eu focar ali, ó. RX 6600, 0%. Porém, se vocês conseguirem enxergar ali, ó, o fan dela continua rodando porque tem esse esquema dos 35%, tá? Tanto é que se vocês verem aqui em cima no MSI, olha, ali mostra que está rodando a 35% o fan da placa de vídeo, por mais que aqui no programa esteja em 0. E mesmo rodando tanto o Furmark, acho que é assim que fala, e o Prime 95, olha, o processador tá em 75 graus só, tá? Para fazer esse teste eu pelo menos quero 90 ou 95 graus, e aqui o processador tá em 75. Já a placa de vídeo, olha, a placa de vídeo tá 65, sendo que não tá usando nem 30, tá usando 35% de rotação do fan. Então eu vou precisar parar esses fãs para que eu consiga fazer esquentar ambos ali, o processador e a placa de vídeo. E essa minha placa de vídeo, ela é bem fria, ela nunca passou de 50% de rotação dos fãs, independente do que eu tô fazendo, se eu tô jogando jogo pesado ou não, mas só que quando a rotação de fãs dela chega no máximo, ela faz muito barulho. Eu vou acelerar para vocês, ó. Ali vai aumentando devagarinho, olha, 35% de rotação, 40%, e se liga agora o som que ela vai fazendo, conforme vai aumentando. Olha lá, agora sim, chegou em 100%, agora eu vou ir parando, ó, pra vocês verem. Então esses dois fãs dela fazem bastante barulho, mas só que nunca precisou rodar nem acima de 50%, então tá bem tranquilo. É uma placa que recomendo muito, que é esse modelo Hellhound aqui, ó, da PowerColor. Já o cooler da CPU, por mais que eu coloque no máximo, eu acho que não faz tanto barulho. Eu percebo ele acelerando aos poucos, olha. Agora ele tá em 35% e agora já chegou a 50, 70, 90 e 100, ó. E mesmo assim, estando em 100%, ele não faz tanto barulho assim. E agora é a parte que eu vou fazer, tá? Não façam com o PC ligado, eu não recomendo, mas como nós é vida louca aqui, ó, eu vou fazer, eu tenho que cuidar para não encostar nos fãs de cima lá, ó. Tipo agora, que eu vou soltar a CPU fan aqui, ó. Eu não recomendo a vocês fazer isso aí com o PC ligado e nem desligado, tá? Não desliguei o fan de vocês. Aí, ó, soltei ali, ó. O fan vai parar agora. Aí, GG. Daqui a pouco, ó lá, o fan da placa de vídeo até parou, ó, ela tem o fan stop. Pra quem viu o vídeo de limpeza do meu computador há pouquíssimos dias atrás, olha, se liga o estado que já tá agora, ó. Já tá começando a acumular muita poeira aqui dentro de novo. E eu moro em apartamento, tipo, what the fuck, olha. Então tá aqui, ó, os fãs dela. Agora eu vou colocar alguma camisa aqui por baixo pra que não deixe esses fãs rodar.
Acho que eu vou deixar um desses fãs rodando, porque senão ela vai esquentar demais. E aí pode ser que o PC dê tela azul ou o PC ele desligue por conta da temperatura, porque quando chega em certo limite, o computador, para não estragar, ele vai se desligar, tá? E aí se vocês me perguntar, pô, mas isso aí não vai forçar os fãs da placa de vídeo, tá? Essa placa de vídeo aqui, pelo menos, ela tem um sistema de... Quando ela sente que tem alguma coisa trancando o fã dela, ela vai tentar girar, ela vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu só ver se eu foco no meu dedo. Ela vai fazer isso daqui com a fã, se ela vê que tá trancado, ela vai voltar e parar. Ela vai esperar cerca de 3 segundos, vai tentar girar de novo e vai parar. Se ela vê que está trancado, tá? Ela não vai ficar forçando continuamente, fazendo com que tente resfriar essa placa de vídeo, tá? Ela vai tentar e parar, tentar e parar. Aí sim, a hora que eu liberar aqui, vai dar os 3 segundos dela ali, ela vai começar a rodar normalmente. Porém, ela vai, dependendo da temperatura dela, ela vai simplesmente ignorar aqui a curva de fã que eu fiz. Se eu tivesse setado em 40%, tipo, ela vai simplesmente ignorar e já vai ligar em 100% para resfriar o mais rápido possível ela. E aí sim, conforme a temperatura vai baixando, essa rotação ela vai voltando ao normal conforme eu colocar no aplicativo aqui. Perceba como eu falei para vocês, olha lá. O fã ele vai tentar, por mais que eu esteja com Parkinson aqui, ó, o fã ele vai tentar girar, só que eu perceber que ele está sendo trancado, ele vai, ó lá, ele vai e volta, ele vai e volta. Então ele vai ficar fazendo isso daí até o momento que eu liberar aqui e aí sim ele voltar a rodar tranquilamente. Eu vou só parar aqui antes que queime o computador. Aí já parei o teste. E para ficar melhor o teste, então eu vou gravar agora com o OBS para gravar diretamente do computador. E bom, começando então com o primeiro game aqui, o Silent Hill 2, a gente consegue no início aqui ter uma diferença de cerca de 8 a 9 FPS. É pouquinha coisa, porém quando a gente passa da primeira cutscene do jogo aqui dentro do cemitério, sim que a gente tem essa grande diferença. Enquanto na parte de temperatura baixa a gente tem uma média de 40 a 45 FPS, na parte de temperatura quente a gente tem muito stuttering, muito travamento, uma média de FPS que chega a ficar entre 20 a 25, com quedas que chega a vir até a 13 FPS. Então acontece bastante travamento, muito stuttering, e o uso os megahertz ali do processador, vocês conseguem ver que chega a ter uma diferença de 1000 megahertz. O processador acaba fazendo esse baixo uso aí de megahertz para que não eleve a temperatura e faça o desligamento do computador, ou que prejudique esse processador por causa da temperatura. Então ele faz esse limite de megahertz. Segundo o próprio MSI, essa diferença de FPS foi de 8, porém vocês conseguiram ver aqui na gravação que essa diferença ela foi muito, mas muito maior. E aqui no Resident Evil 2 Remake a gente teve temperaturas que também beiraram os 100 graus, tanto do processador quanto da placa de vídeo. E a diferença de FPS no início da gravação também foi cerca de 8, 7 FPS ali. Porém, conforme eu fui jogando, essa diferença ela foi aumentando, até no final chegar a uma diferença de quase 20 FPS de diferença. O mesmo aconteceu com o consumo ali de megahertz do processador, que foi limitando a algo em torno de 3.300, 3.200, enquanto na temperatura normal o Boost ele se comportou tranquilamente nos seus 4.200. E foi outro jogo que, apesar da grande diferença de FPS, teve vários travamentos e vários stutters por conta da temperatura. E eu sempre falei pra vocês que GTA V é um jogo que roda em qualquer computador por ser um jogo leve. Porém, com a temperatura alta, a gente teve uma perca de desempenho. Eu não consegui colocar a placa de vídeo perto dos 100 graus, ela não passou de 80 e poucos graus ali. Então ficou bem fria durante a gameplay, até na temperatura baixa, bem baixo mesmo a temperatura da placa de vídeo. Então é um jogo que não exige muito da GPU. Porém, o processador esquentou e ficou na média dos seus 95 ali. Então foi legal o teste, teve a perca de desempenho também ali por conta da temperatura. Então acompanhe aí como é que ficou esse teste. Percebam o quanto oscila a linha de frame rate e de frame time em diferença de uma comparação para outra. Então isso significa que não adianta vocês terem um PC super potente, aí, um maquinão mortífero, sendo que a temperatura do PC de vocês está sendo bem alta. Então vocês vão ter perda de desempenho por conta dessa temperatura. O hardware de vocês vai limitar o consumo, vai limitar o uso ali, para que não dê tela azul, vocês não danifiquem esse hardware.
E já aqui no Pacific Drive foi ao contrário, eu não consegui fazer o processador beirar os 100 graus, mas a placa de vídeo em compensação teve um momento que chegou a bater ali seus 101 graus. O certo é que vocês joguem abaixo de 85 graus, para que vocês não tenham essa limitação de hardware por conta da temperatura. Aqui eu estou cerca de 10 a 15 graus acima da temperatura que eu recomendo, e vocês conseguem ver essa diferença de FPS que isso pode causar de malefício para vocês. Percebam na linha de frame rate e frame time essa oscilação, essas quedas bruscas de FPS que tem por conta da temperatura. E eu ainda vou fazer um vídeo ensinando a como fazer as curvas de fuzz do computador de vocês. Só com essas curvas vocês conseguem baixar cerca de 10 graus ali do computador. Se vocês conseguirem fazer uma configuração bem bonita ali, bem certinha, então isso pode ser bem efetivo para vocês ali, em vez de vocês simplesmente trocar os coolers ou adicionar mais ventoinhas no PC de vocês. Às vezes é só questão de configuração mesmo. Já aqui no MXGP aconteceu uma coisa bem estranha. Se vocês olharem lado a lado os testes, vocês vão ver que a diferença de FPS chega a ser de 25 a 30 FPS, com bastante stuttering do lado da temperatura alta ali. Porém, se vocês olharem ali o average ou a média, vocês vão ver que deu uma diferença de 8 a 9 FPS, então é bem pouquinho, não faz sentido nenhum. Eu fiz várias e várias vezes esse teste, porém todas as vezes acusou isso daí, por mais que a diferença seja de 25 a 30 FPS. Então ignorem simplesmente a média desse jogo e sim levem em consideração ali os gráficos em tempo real, com as linhas de frame rate, frame time e o FPS em tempo real. E sério, eu gosto pra caramba desses jogos de corrida. Aqui na minha cidade tem essas corridas de moto aqui, eu vou pra caramba, mas esse jogo ficou incrivelmente horrível. Eu me esforcei demais pra gravar esse jogo aqui, tem uma mecânica horrível, de uma jogabilidade horrível. Sério, pra eu gravar isso daqui, ó, é só por vocês mesmo. E já no Stalker 2, essa média de FPS fez todo sentido. Enquanto no lado frio tivemos uma média de 45 FPS, no lado quente tivemos uma média de 19 a 20 FPS. Porém, se vocês olharem os milissegundos ali, os ms do FPS, vocês vão ver que do lado frio tivemos uma média de 20, 25 milissegundos de FPS ali, de tempo de resposta. No lado quente tivemos quase o triplo, tivemos 60, 64 ms de tempo de resposta ali do FPS. Então isso é bastante coisa para quem quer jogar jogos de tiro, isso vai fazer total diferença. E é claro, pô, jogar um Stalker 2 aí a 15 FPS, 20 FPS por conta da temperatura, aí não dá, né? E no Stalker 2 também consegui aumentar bastante a temperatura de processador e placa de vídeo, então deu um teste bem legal. E o Assassin's Creed Mirage ou Mirage é um jogo que está super bem otimizado. Se vocês olharem do lado frio, ele roda tranquilamente a 75 FPS com a configuração tudo no Ultra aqui no meu computador. E já só por conta da temperatura do lado direito ali, vocês já viram que eu já tenho uma perca de FPS que chega a ser de 10 a 15 FPS só pelo PC tá mais quente ali, ou com a temperatura máxima, a temperatura no limite ali. E no Assassin's Creed o MSI conseguiu fazer uma leitura boa também da média de FPS, então tivemos uma diferença de cerca de 13 FPS só por conta da temperatura. Bom, eu finalizei então agora os testes com o computador quente. Agora eu liguei de volta ali a fan e tirei o pano ali para liberar a placa de vídeo. Porém, do nada agora eu coloquei em 0% aqui a velocidade de rotação do fan, olha, e ficou em 0%. Ele não tá rodando. Não sei o que aconteceu, o que fez de diferente, ó. Porém, ele só vai ligar acima de 35%, olha lá, ó. E agora ele ligou. Se eu colocar abaixo de 35%, ó, que nem 18%, ele vai parar de vez, olha, porque o mínimo dele seria os 35%, ó. Só que, pô, eu passei um baita tempo tentando desligar esse cara e não conseguia via software, e do nada agora depois que eu despluguei, ele resolveu funcionar. Então, beleza.
E bom galera, então o vídeo é esse daí. Eu decidi trazer bastante jogo aqui nesse vídeo para que vocês consigam ter uma boa comparação ali, se vai compensar ou não vocês trocar às vezes o water cooler ou o CPU fan para refrigerar melhor o PC de vocês, se isso vai trazer certos benefícios. Então sim, nesse vídeo aqui eu mostrei para vocês que isso vai trazer mais benefícios, vocês deixar o PC de vocês com as peças um pouco mais refrigeradas. É claro que vocês às vezes não precisam fazer a troca dos componentes ali que fazem essa refrigeração, mas sim fazer uma curva de fan nesses fãs aí, como eu disse para vocês. Tem bastante vídeo no YouTube aí que ensina a fazer essas curvas de fan, mas eu vou soltar um vídeo daqui pra frente aqui no canal que vai ensinar vocês a fazer uma curva de fan boa pro PC de vocês. E falando então em perda de desempenho, há uma perda de cerca de 20% ali, 25% em relação à temperatura fria do computador. Isso pode ser, entre aspas, bastante coisa para pessoa que gosta de jogar travado em 60 FPS ou 75, dependendo do monitor ali. Então pode ser que vocês não consigam alcançar esses 60 ou 75 graus ou 60 ou 75 FPS só por conta da temperatura. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu e falou!